Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica. E hoje, eu acredito que a gente já tenha voltado para uma programação normal, para uma ocorrência contínua de episódios. E o tema de hoje era também um tema que há muito tempo eu tava querendo abordar, sabe? Tava querendo conversar sobre, bater um papo, porque eu particularmente sou muito fã, que é a questão do cinema. Especificamente, eu vou falar sobre a série Breaking Bad e a relação que ela tem com a psicanálise. E para me ajudar nessa tarefa, que eu já vou dizendo que não é fácil, eu vou contar com a presença do Lucas Moscoso, que é psicanalista e trabalhou como programador de cinema em São Paulo, nos centros culturais da cidade. É isso aí, galera. Roda a vinheta. Oi, pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica. E dessa vez a gente está retornando depois de um tempinho em hiato, e eu acredito que esse retorno vai representar novos conteúdos para o nosso programa, porque eu resolvi abrir o leque de possibilidades, sendo que antes eu já tinha falado que o canal se relacionaria com diversos conteúdos das ciências humanas, seja antropologia, seja filosofia, sociologia, psicanálise, psicologia, etc. Mas eu quis ampliar um pouco mais esse leque, porque eu acredito que, de certo modo, todos os saberes se intercalam e todos os saberes se conectam de certa forma em determinado nível, em determinado grau de natureza, etc. E para representar isso e para trazer essa nova fase pro programa, hoje a gente vai falar um pouco sobre psicanálise e o cinema. A gente vai falar um pouco, não só sobre o cinema, mas assim, conteúdo audiovisual no geral. A gente vai falar um pouco sobre a série Breaking Bad, a gente vai falar também sobre outras coisas relacionadas ao cinema. E para me ajudar nessa tarefa, que não é uma tarefa fácil, eu já vou deixando de antemão aqui. Eu tô contando com a presença do Lucas. Oi, Lucas, você pode se apresentar? Tudo bem? Olá para todos, eu me chamo Lucas Moscoso, eu sou psicanalista, trabalhei 4 anos com programação de cinema, é um prazer estar com vocês hoje. Então, pessoal, como eu sempre faço, como eu sempre tenho o costume de dar uma introduçãozinha sobre o que a gente vai conversar, hoje a gente vai falar um pouco sobre cinema e a gente vai falar da relação entre cinema e psicanálise. Antes de mais nada, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é cinema, mas eu acredito que nem todas as pessoas tenham assim o fundamento epistemológico do que é o cinema, quando ele surgiu e quando essa prática de interpretar o cinema, de tentar entender a mensagem que um certo filme emite, surgiu. A gente pode dizer que o cinema surgiu bem no iniciozinho da década de... Não, do século XX, no caso. Se eu não me engano, foi ali entre a década de 20 e a década de 30, mais ou menos, não tenho muito bem a certeza. E o cinema surgiu de uma forma sutil, só que com o passar do tempo ele começou a ser algo que foi apropriado pelas grandes massas. Por exemplo, a gente viu Hitler usar o cinema, a propaganda audiovisual, enquanto massa de manobra para persuadir a população. A gente viu, por exemplo, os Estados Unidos implementando uma propaganda completamente capitalista e anticomunista em relação à União Soviética, seja na área dos filmes ou na área dos quadrinhos, etc. E o cinema, em certo momento, ele começou a se voltar para questões muito mais profundas, muito mais intensas, questões que tentavam entender o que era o homem, tentavam passar algum tipo de mensagem, algum conteúdo com cunho filosófico, com cunho sociológico, implicando algum tipo de perturbação na pessoa, sabe? Porque quando a gente está falando
de determinadas vertentes do cinema, de determinadas questões cinematográficas, a questão não é a gente ter prazer ali com aquilo que está sendo passado, mas sim sentir uma angústia, de certa forma, despertar certa concepção, certo senso crítico em relação a alguma coisa. E é isso. Agora, falando sobre a relação de interpretar o cinema, de tentar entender o que o cinema quer dizer, eu posso dizer para vocês que a psicanálise não foi a primeira a tentar entender o cinema, mas ela foi uma das pioneiras nessa área. A gente pode estar colocando mais ou menos duas principais concepções de se entender o cinema, que foram primeiramente a concepção psicanalítica, que você introduz diversos conceitos relacionados à psicanálise, como, por exemplo, objeto parcial, ato falho. A gente pode estar falando também sobre a castração, a relação com o grande outro, etc. E também teve a linguística, que tentou entender o cinema muito mais por um lado de signos, por um lado semiótico, às vezes por um lado pragmático, etc. E dentre essas diversas interpretações que tiveram do cinema, o cinema também teve várias vertentes, sabe? Eu posso estar falando para vocês um pouco da vertente surrealista, que foi uma vertente que veio ali por volta da década de 60, 70. Uma obra que representa muito o que esse movimento fora do campo cinematográfico. A gente tem o Salvador Dalí, que foi um grande representante do surrealismo. A gente tem também o filme A Montanha Sagrada, que é um filme, se eu não me engano, argentino. Eu esqueci agora o nome do diretor, mas ele é um filme que ele mexe muito com essa questão arquetípica. Tem elementos que fazem crítica ao cristianismo, tem elementos arquetípicos no sentido junguiano, de apresentar a jornada do herói, de apresentar o arquétipo do sábio, etc. Agora, falando um pouco sobre outros movimentos cinematográficos, a gente pode falar um pouco do cinema noir, por exemplo, que é um cinema que sempre introduzia cenas diferentes do comum, daquilo que a gente tem de como normal, sabe? Do personagem meio que agindo contra o que a gente espera. Isso gera uma quebra de expectativa, e isso, de certa forma, faz com que o filme tenha uma concepção diferente de tempo daquela que a gente tem. Esse filme, de certo modo, ele não segue uma certa linearidade. Esse filme não, essa concepção de cinema. Enfim, eu acredito que é isso. Tem muita coisa para falar sobre esse tema, mas hoje a gente vai começar abordando Breaking Bad, e eu queria passar a palavra agora pro Lucas, passar a bola para ele já metendo bronca aí, pra gente começar a falar que esse episódio vai ser muito bom. Olá, eu acredito que o cinema ele se desenvolveu tanto na nossa vida porque a gente se vê no cinema. Uhum. Hoje não só o cinema, nas novelas, nas séries. O cinema talvez ele tenha a persona que a gente queria ser. Uhum. Por exemplo, recentemente eu vi um filme que eu acho que é uma aula lacaniana. Eu assisti O Mágico de Oz. Sim. O Mágico de Oz, para mim, é o maior exemplo do mundo do grande outro. Já Breaking Bad, eu acho que é uma série que, no fundo, não é sobre um cara que se torna mal. É sobre o que a palavra não dita afeta na nossa vida. Uhum. Afeta posteriormente. O que tudo aquilo que a gente recalcou, tudo aquilo que a gente botou nas nossas áreas mais profundas, vem à tona. E vem à tona no pior momento, vem à tona no momento de ruptura. O que essa ruptura entre realidade e prazer, entre vigilância moral e de fato qual é a minha natureza, o que essa ruptura causa na sociedade? E eu acho que tem um outro ponto que é importantíssimo. Por que a gente gosta desse cara? Ele é um criminoso. Ele faz tudo que a gente diz que não gosta.
mas a gente torce por ele. A gente torce pelo vilão, porque a gente entende ele. A gente entende o nosso lado mal, a gente entende como a nossa pulsão é destrutiva. A gente entende. E é bem interessante isso. Eu acho que a grande maioria das séries, a maioria das séries, a maioria que fez sucesso, é sobre aquilo que a gente quer esconder. Por exemplo, quem é o Batman? O Batman é um herói? Uhum. Quem é o Capitão Nascimento do Tropa de Elite? Quem é esse cara? Por que tanta gente gosta de um oficial que tortura? De fato, quem é a gente? Talvez a maior questão do cinema seja quem é a gente. Se pegar no início do século XX, o expressionismo alemão, ele já tinha um grito em cada enquadramento, na sombra, na fotografia distorcida. O Jodorowsky, que você citou, fazendo uma obra totalmente surrealista. O próprio Dalí, quando ele se junta com Buñuel e ele faz o Comando à Luz, ele faz um filme absurdo, mas que já tem quase 100 anos e que a gente ama. Porque a nossa vida é um absurdo. E Breaking Bad talvez seja a história de não de como uma pessoa se torna má, mas de como uma pessoa se torna ela. Só que ela no sentido animalesco da coisa. Sim. Digamos que às vezes ele poderia ter expressado isso num jogo, ele poderia ter expressado isso num esporte, mas ele recalcou tanto, mas tanto, que aquela energia se tornou atômica, se tornou nuclear e destruiu tudo. Mas destruiu tudo. Tem um episódio muito legal que ele joga poker. Sim. Logo no início. E ele mente melhor do que todos. E ninguém achava que ele era capaz de mentir, porque ele era perfeito. Só que eu acho que é uma coisa que fica evidente na psicologia analítica. Muito melhor do que ser perfeito é ser sincero, é ser inteiro, é ser íntegro, quanto ao que de fato você deseja. É como o Fernando Pessoa disse, para ser grande, ser inteiro. De fato, muito mais importante do que um carro, do que um jeito de falar, do que a mulher que, digamos, fará sucesso para os meus amigos, é a mulher que de fato você quer. Com quem você quer estar, com qual pessoa você quer se relacionar. Se o seu melhor amigo, digamos, é uma pessoa que não tem que não é tão validado socialmente, não tem problema, ele é o seu amigo. As pessoas deveriam seguir os seus instintos e não a validação social. O Walter, né? Isso, o Walter. Ele encontra um grande filho naquele amigo drogado, mau aluno, mau filho. Ali se desenvolve uma relação de amor. Exatamente. Eu tenho certeza que ele teve alunos muito melhores do que aquele rapaz. Um exemplo disso, fazendo uma intervenção aqui, quando você fala sobre essa questão dele fazer essa transferência pro Jesse, etc e tal, ele não só faz essa transferência com o Jesse, mas também com outros personagens muito importantes, por exemplo, o Gus Fring, e com o Tuco também, que é o traficante inicial ali, que ele tem que combater, tudo mais e tal, e de certo modo ele fica muito impressionado com aquilo que aquele cara faz, e ele começa a temer ele, mas de certo modo quando ele derrota ele assume o posto dele, então ele herda toda aquela carga, toda aquela herança, digamos assim, muito entre aspas, que aquela pessoa tinha. Então
você começa a perceber que a formação do Heisenberg, diferente do Walter White, é um conglomerado de coisas que ele, de certo modo, tinha repulsa, mas ele acaba abraçando para si, sabe? Exatamente, mas o mais interessante é por que ele tinha repulsa? Uhum. Entende? Porque o que de fato a gente acredita e o que é formação reativa? Será que a gente não está buscando o que é diametralmente oposto a nós, porque a gente rejeita o que está em nós? Por exemplo, eu não considero normal uma pessoa se revoltar, querer agredir, querer menosprezar alguém que tem uma sexualidade diferente da dela. Uhum. Não é lógico isso. Se eu, você ou qualquer um tem uma orientação sexual diferente, da minha ou da sua, o mais natural é respeitar, conviver, viver normalmente. Uhum. Mas por que alguém deposita todo o ódio no oposto, no diferente, toda a rejeição, será que a minha forma de agir não é uma formação reativa, algo como um mecanismo de defesa mesmo? Uhum. Será que não é uma forma de negação? Entende? O que eu quero dizer, será que ele não tinha de fato uma profunda identificação com Tuco? Sim. Uma identificação quase que eu vivia sob uma lei, mas agora eu quero viver sob a lei do Tuco. E quando eu me apodero do poço do Tuco, eu estou matando esse pai. Eu estou matando esse pai, estou pegando o lugar dele e vou criar totens. Totens que vão me fazer viver naquele posto. Por exemplo, será que o Heisenberg não era tudo que o Walter precisava? Ou será que, melhor dizendo, será que Heisenberg e Walter são a mesma pessoa? Ou será que eles não são a mesma pessoa? Onde é a persona? Onde está o self? Onde está? Será que o Walter existe? Ou será que o Walter era só uma formação reativa? O Walter era só um pretexto para matar Heisenberg? Talvez não seja Walter que morreu. Uhum. Talvez seja Heisenberg, o único nascido ali. E o Walter era só um disfarce, porque ele precisava de uma boa esposa e ele considerava que Heisenberg não teria uma boa esposa. Ele precisava ser um bom profissional e ele considerava que Heisenberg não era um bom profissional. E eu acho que um dos pontos mais importantes dessa série está na chamada introdutória, na vinheta, quando os nomes dos atores são grifados os elementos químicos. Sim. Porque talvez essa série seja sobre quem de fato é você e não quem você se tornou. No sentido, será que se Heisenberg tivesse extravasado as pulsões, não evidentemente matando, não fazendo metanfetamina, não precisava disso, mas será que ele não podia ter sido mais sincero com ele mesmo e ter tido uma vida mais fluida para que a pulsão não dominasse ele? Entende? Pegando um gancho nisso que você disse em relação à fluidez, é muito interessante a relação que ele tem com a mãe dele, porque, por exemplo, ele contrai câncer, ele mente para a esposa dele dizendo que um certo dia ele vai visitar a mãe dele, e a gente nunca sabe, no fim das contas, qual a relação que ele tem com a família dele, o que acontece por detrás ali. A gente sabe que ele tem uma relação aparentemente estável e feliz, pelo menos a gente vê isso nos primeiros episódios, com o cunhado, a cunhada, com a esposa e com o filho dele, etc e tal, mas qual a relação que ele tem com a mãe dele? Porque é muito interessante você pensar que você contrai uma doença extremamente letal, uma doença que de fato acaba com a sua vida,
mas você não entra em contato com a sua mãe para dizer que você está com essa doença e ela em momento algum liga para você, se comunica com você. E é interessante porque se a gente pegar todo esse prólogo do Walter, essas 5 temporadas, a gente vai ver que se passaram mais ou menos quase 3 anos, 2 anos e meio. E em nenhum momento desse a gente não vê a mãe dele ele ligando pra mãe dele pra entrar em contato e falar qualquer coisa, sabe? É uma ótima observação a sua, o que nos faz pensar o seguinte: será que no Walter não existia a falha básica de Balint? Ou seja, será que toda a falta do amor materno não trouxe, digamos, um excesso posteriormente? Uhum. Outro ponto interessante é o Walter, se pedisse ajuda, ele admitiria o fracasso. Exato. O Walter prefere morrer com dignidade no início dos episódios a fracassar. Eu sempre gosto de dizer isso nos atendimentos psicanalíticos. Eu gosto muito de basquete e eu sempre falo que eu nunca perdi uma competição de basquete. E, de fato, eu nunca perdi porque eu nunca disputei uma competição de basquete. E é a forma que a maioria das pessoas vive a vida. A gente se orgulha de não perder. A gente não se orgulha de vencer. A gente se orgulha de não perder. A gente ama uma moça, mas se eu falar isso para ela, talvez eu descubra que ela não me ama, que ela me acha feio. Então eu não abordo ela. A gente deseja estudar algo, mas isso é muito difícil. Então a gente se orgulha de falar que a gente não perdeu. Uhum. É uma questão muito importante isso. Ele imaginava que aquele tratamento não fosse curativo, digamos, só prorrogasse a coisa. Será que morrer para ele não era uma derrota? Não no sentido simples de deixar de estar vivo, mas no sentido de que quando se morre não dá para postergar mais. Por exemplo, eu posso falar que eu não sei falar alemão, mas talvez daqui a 10 anos eu saiba. Mas se eu descobrisse que eu vou morrer amanhã, certamente eu também saberia que eu jamais saberei falar alemão. Porque as coisas chegaram ao seu fim. E nesse fim, que no início da série aparece para o Walter, ele fracassou. De acordo com o modelo da sociedade americana, e que eu acho que também é o da brasileira, Uhum. Walter é um fracassado. E a gente não quer fracassar, a gente quer vencer. A gente se importa mais em vencer do que ser humano. E quando isso acontece, essa busca por eu quero isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, a gente deixa de ser humano, a gente deixa de ser pessoa. Por exemplo, por que algum ser humano no mundo vai contabilizar quantas pessoas ele se relacionou? Como se isso fosse algo bom. Um mérito, né? Exatamente. Por que a gente não contabiliza? E é interessante que eu acho que eu já li esse livro há uns quase 30 anos. Eu tenho 36 anos, mas ainda fala muito comigo, que é o Pequeno Príncipe. Sim. Por que esses adultos não param a falar o quanto esse amigo te faz rir, o quanto ele é legal, que prazer ele te dá, como a sua vida tá bacana, ao invés de falar quanto você tem? A vida não pode ser quantas mulheres alguém tem. A vida não pode ser quantos homens. A vida tem que ser quanto de felicidade isso me dá. Qual o prazer que eu tenho de estar aqui. Entendeu? Tipo, tem... No período que eu trabalhei em cinema, tinha sempre discussões assim, tipo...
eu vi a obra do Tarkovsky e eu jamais vou ver Guardiões da Galáxia. E eu sempre gostava de dizer o seguinte, que cinema tem que ser que nem comida. Tem dias que você acorda que é um churrasco, tem dias que você quer comida oriental, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, assim, não é a questão. O cinema, a série, não pode ser algo para eu estar superior, para eu ser superior a você. Tem que ser algo para me tornar melhor ou apenas para me divertir. Não. É a questão de provocar reflexão, né? E de certo modo, eu acho interessante essa abordagem de tentar entender o cinema não por esse lado de superioridade ou pelo lado daquilo que te dá prazer, porque de certo modo, quando você consome algum tipo de trabalho audiovisual que te causa angústia, essa angústia pode ser, digamos, o estopim para você ter uma melhora ou uma piora em determinado comportamento que você tem, sabe? Então eu acho interessante pensar por esse lado também. Exatamente. Eu tenho como prática psicanalítica, eu sempre passo filmes para os meus pacientes. E os filmes são sempre sobre eles, os pacientes. Embora eles não saibam disso. E o que acontece? Geralmente eles não gostam dos filmes e geralmente eles passam a odiar um personagem específico. Esse personagem específico que eles odeiam é sempre quem mais representa a eles. Sempre, sempre. Ou seja, a menina que parece com a Dorothy odeia a do Marshall Joyce, odeia a Dorothy. O personagem que lembra alguém racista de um filme de Tarantino odeia aquele personagem. E esse conflito, ele é psicanalítico. Sim. Essa coisa de por que eu odeio tanto isso? Por que eu desejo tanto isso? Porque a psicanálise gira o tempo todo em torno do desejo. Na verdade, talvez a psicanálise seja apenas aonde mora o meu desejo e o que eu faço diante de tal desejo. Vou deixar que esse grande outro, que eu acho que é melhor do que eu acho que é onipotente, que é quase um Deus, me barre, ou eu vou permitir a minha expressão diante do outro. O grande outro do Walter era toda aquela sociedade. Ele fazia parte de um grupo que, na realidade, é o grupo do americano que não chegou aonde a sociedade quer que você chegue. Mas, quando ele vive a experiência de quase morrer não, quando ele vive a experiência de saber que vai morrer, exatamente, ele muda. Acho que um dos melhores episódios da série é quando ele, numa reunião escolar, após um roubo que ele é o responsável, ele passa a mão nas pernas da mulher. Aquele é o homem que habitava nele o tempo todo. Aquilo é a verdade. A verdade está no desejo. A verdade não está no que eu falo. A verdade está no desejo. Eu converso com pessoas que, quando estão diante de mim, falam que amam engolindo seco. Falam que gostam sem, digamos, os olhos negam. É aquela coisa do Chaves. Eu fiz isso, aí ele balança a cabeça para não. Eu não fiz isso, ele balança a cabeça para sim. As pessoas são assim. As pessoas, elas engolem seco para ter um comportamento validado. Mas qual é a importância dessa aprovação do outro? Será que toda essa resistência que a gente tem, toda essa defesa que a gente tem ao que de fato a gente é, ao nosso ego, não que o ego seja de fato quem nós sejamos, mas toda essa resistência, toda essa defesa ao nosso ego, será que no final ela não acaba nos tornando verdadeiros assassinos, verdadeiros
homens cruéis, eu não estou querendo dizer que todos nós vamos nos tornar Heisenbergs. Sim. Mas eu estou querendo dizer que existem muitas formas validadas socialmente de ser mal. E que, quando a gente não se trata, a gente procura elas. Por exemplo... Pegando um gancho agora pegando um gancho agora no que você falou a respeito dessa questão da validação social e o Heisenberg ser o de fato que ele é, o Walter ser o de fato que ele é, eu não sei se você vai concordar, mas a partir do momento que você disse desse episódio em que ele passa a mão na perna da mulher e que depois eles transam, eu lembrei do episódio em que ele faz o exame, quer dizer, ele refaz o exame para saber se ele tá com câncer e o médico constata que ele não está com câncer, que o câncer deu uma freada ali. Quer dizer, ele tá com câncer, só que o câncer deu uma freada. E a partir do momento em que ele recebe esse resultado, ele fecha a cara, até aí tudo bem, e a esposa dele faz uma festa surpresa para ele. E nessa festa surpresa ele fica o tempo todo amargurado, as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo, e tem uma cena muito interessante que é ele, o cunhado dele e o filho dele estão sentados na beira da piscina, ambos estão tomando conhaque, e ele oferece pro filho dele conhaque. Aí o cunhado dele acha a cena engraçada e tudo mais e tal, o filho bebe um pouco do conhaque, mas só que ele começa a oferecer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Até que o cunhado chega, para o que ele tá fazendo, tira a garrafa dele, e ele se enfurece, ele parte pra cima do cunhado dele. Ele só não briga com o cunhado dele porque o filho dele cai na piscina e começa a vomitar. Aí eu não sei se esse de fato era o verdadeiro Walter, que tava querendo fazer mal para aquela sociedade, para aquelas pessoas que queriam que ele fosse daquele jeito, abre aspas, bonzinho que ele é, ou se aquilo, sei lá, foi um impulso dele mesmo, algo do tipo. Eu acho que tem um aspecto muito interessante aí, que é sutil. Mas por que o álcool? Eu digo assim, ele podia se voltar para uma jogatina, ele poderia, se era para abolir regras, procurar, digamos, algum ritual de iniciação sexual, mas o álcool, ele é inibidor. O álcool, ele inibe resistências. Será que esse pai não queria que o filho experimentasse a vida de fato, no sentido de que o câncer aboliu minhas resistências ou diminuiu? O álcool vai fazer o mesmo por ele? Será que esse pai não queria ter um filho, um Heisenberg Júnior, ao invés de um Walter Júnior? Uhum. E é interessante isso que você disse, porque ele faz um fenômeno completamente contrário com o Jesse. Por exemplo, o Jesse, a série inteira, ele é usuário de droga, ele usa diversos tipos de droga, desde a maconha até a metanfetamina, o cigarro, etc. E o Walter, a todo momento, ele sempre tenta fazer com que o Jesse abandone esses vícios, sabe? O único vício que, de certo modo, ele aceita é o vício do cigarro, mas em determinado episódio, se eu não me engano, lá pra terceira, quarta temporada, não sei, ele faz com que o Jesse se sinta culpado por fumar, porque o Jesse esconde um veneno ali em um dos cigarros deles, e esse veneno acaba o afilhado, não, enfim, o filho da namorada do Jesse acaba pegando esse veneno e ingerindo ele, e o Jesse, de certo modo, até abandona o cigarro. Eu acho que tem um ponto importante aí. Mas o Jesse era viciado. Só que o Jesse não era livre. Uhum. Mesmo para a visão do Heisenberg, o Jesse é um prisioneiro. O Jesse é um viciado que quer o carinho, o afeto, o amor dos pais. O Heisenberg, para a visão do Heisenberg, é pleno.
sentido de que ele liberou as pulsões dele numa tentativa de inconsciente, numa tentativa de ser grande, de ser inteiro. O Jesse é um aprisionado, o que é diferente do Heisenberg. Uhum. O Jesse é tosco, no sentido, ele é todo estereotipado, ele é todo diferente, ele não desenvolve o potencial dele, pelo menos no início. Na cabeça do Heisenberg, aquela transformação, ela é tudo. Um detalhe que eu acho muito legal é o do chapéu. Uhum. Ele tá careca, por isso ele tá de chapéu. Mas ele não tá com qualquer chapéu. Ele tá com um chapéu muito estiloso, que combina muito com a roupa. Ele muda a postura corporal. Ele tá com câncer, ele tá agora com uma postura melhor do que ele tava antes. Por que quando ele bota aquela capa, ele tem todo um trejeito do, como disse o Tuco, do Scarface. E é engraçado como essa figura do Scarface, ela é importante para a cultura americana, porque tem o Scarface do Brian De Palma, que é na década de 80, com Al Pacino, mas também tem outro Scarface, que é, se não me engano, em 1930, 1931, após a Depressão Americana, que é do Howard Hawks, que é um dos maiores diretores da história dos Estados Unidos. E Scarface é o apelido do maior mafioso da história dos Estados Unidos. Uhum. Então, o que acontece? Ele está sendo comparado ao Al Capone. Ao Al Capone. O Tuco, se eu não me engano, é quem fala isso para ele. Ele não está sendo comparado a um criminoso qualquer. Ainda que de forma debochada, ele está sendo comparado ao Al Capone. Ele está sendo comparado a toda a estrutura do crime norte-americano. E outro detalhe importante do Al Capone é o que o Al Capone fazia. O Al Capone, ele fazia contrabando de bebidas no período da Lei Seca. Uhum. Ou seja, e tem um episódio muito legal que o Heisenberg, o Walter, tá falando com o cunhado, tá dizendo o seguinte: você já parou para pensar como esses valores são relativos? Como a bebida já foi proibida e agora não é mais? Como se comprava metanfetamina na farmácia e agora não se compra mais? Porque, de fato, o que ele está dizendo ali para o cunhado é o seguinte: esse charuto cubano contrabandeado que você está fumando, e eu também, é tão errado quanto a metanfetamina que eu produzo. Uhum. Ele está ali botando em jogo valores morais, no sentido de que, poxa, o que é, o que não é, há uma arbitrariedade nas coisas, as coisas, e até eu acho que o conceito de felicidade, elas dependem muito de um julgamento de alguém. Exatamente. E aí, quem é o vencedor? É o Walter ou é o Heisenberg? Eu acho que em psicoterapia psicanalítica, eu não sou psicólogo, os meus estudos foram todos em psicanálise, mas eu acho que em psicoterapia psicanalítica tem uma coisa que é muito importante. Acima de tudo, se deve buscar o equilíbrio. Sim. O mundo não precisa de Heisenbergs, o mundo não precisa de gente produzindo droga, o mundo não precisa de assassinos, eles existem, mas isso não é bom. E o mundo também não precisa de pessoas que se anulam completamente. O mundo, não que essas pessoas não deveriam existir, mas essas pessoas não deveriam ser dessa forma, porque essa forma mata a elas mesmas. Talvez a mãe do Walter não tenha permitido que ele dançasse nas festas, não tenha permitido que ele bebesse de forma segura, de forma tranquila. E às vezes, quando não se permite que uma pessoa se expresse, o corpo se expressa, mas se expressa da pior forma. O sintoma geralmente não, sempre.
o sintoma é sempre desagradável, porque o sintoma é a pior coisa que a gente queria, multiplicada, potencializada e muitas vezes sem controle. Então, aquela pessoa que foi, digamos, correta, a ponto de se anular, agora vai querer controlar o mundo. Aquela pessoa, aí as cores têm que ser de um jeito, o avião tem que passar de um jeito tal, tem um horário certo para ouvir cada música. Só que a vida vira um inferno. Será que todas as nossas tentativas de entrar para a civilização, todas as nossas tentativas de ser aceito, será que essas tentativas são boas ou será que elas nos tornam monstros? Agora, nossa, veio uma questão muito interessante aqui agora a respeito dessa questão do poder ou não fazer. Porque eu estava pensando aqui agora sobre o seguinte: a todo momento em que ele faz as atrocidades dele, em que ele faz os atos ilegais, em que a esposa dele já tem ciência sobre isso, ele afirma fielmente: eu fiz isso pela minha família, eu faço isso pela família, eu protejo a minha família. É muito interessante porque isso, de certa forma, é uma repetição em que ele não tem ciência de que ele fala isso, de que ele afirma isso a todo momento, mas as pessoas sempre apontam para ele. No caso, a Skyler, o Jesse, etc. Todo mundo que tem ciência do que ele faz. E eu pensei agora a respeito disso, será que de certa forma ele não está reproduzindo um discurso que ele ouviu na infância, ou que ele ouviu na adolescência, ou que ele consumiu através de algum tipo de mídia, de estar sempre fazendo algo para a família? Mas espera aí, que família é essa? Você faz coisas para a sua família, em prol da sua família, mas você, de certa forma, quando você faz isso, você bota a sua família em perigo, você se afasta da sua esposa, você se afasta dos seus filhos, você é violento com o seu filho e você faz isso pela família ou por você? Quem é essa família? Com quem você tá falando quando você diz que você faz as coisas pela família, sabe? Sim, eu concordo com você e eu acho que é uma outra questão muito importante em terapia de orientação psicanalítica. Que o mais importante do que o que alguém fala é como ela fala, no sentido que você aborda bem quando diz a repetição. Por que alguém fala tanto uma coisa? Por que alguém toca tanto num ponto? Será que de fato ele acredita aí nisso? Eu gosto muito de acompanhar audiências e bilheterias e eu acho engraçado que geralmente o que todo mundo diz que não assiste é o primeiro, é o que mais vende, é o que dá mais dinheiro. Ninguém gosta, ninguém no mundo gosta. Mas então por que vende tanto? Uhum. No seguinte sentido, é melhor visto falar que você se tornou um criminoso para proteger sua família. Ninguém gosta de ouvir: nossa, eu mato porque foi prazeroso. Será que o Heisenberg, ou Walter, eu não sei quem ele é nesse momento, será que ele se aceitaria como um criminoso? No seguinte sentido, eu estava fazendo um curso de literatura, e aí o professor, acho que foi o Han, acho que o livro era o Hamlet, falou assim: por que você tem que ler os clássicos? Aí, evidentemente, todo mundo pensa porque revela a nossa alma, porque a literatura está presente, porque a antropologia. E aí a resposta do professor foi: porque é legal. E, de fato, ele teve péssimas decisões, péssimas escolhas, mas será que ele não buscou elas apenas porque ele foi regido integralmente
pelo princípio do prazer. É. Entende? Só que pega mal falar isso. Então, a gente fala que a gente... por exemplo, é uma coisa que é quase que um clássico. Uhum. Eu traí essa mulher porque ela errou muito. Não, peraí, não tem relação. A mulher me magoou, me maltratou, foi ruim comigo. Isso não me leva a trair ninguém. O que me leva a trair alguém é que eu olhei para uma pessoa, escolhi a pessoa, quis algo com essa pessoa e tive. Mas o que faz alguém trair não pode ser a postura do outro. Sim. Porque a traição é uma postura minha, não é a postura do outro. E a gente busca no outro, muitas vezes, uma justificativa para o nosso princípio do prazer. Porque, de fato, isso pode ser, acho que em qualquer sociedade. A gente não quer ser humano, a gente quer ser perfeito. Sim. Moralmente perfeito. Mas a gente não é. A gente não é. Então, as pessoas, elas não furam fila porque foi tudo muito mal organizado. Então, já que é assim, já que eu vi gente furando, eu vou furar também. Não, isso não é verdade. As pessoas fila porque esse era o desejo delas, porque elas acham um saco ficar na fila, ficar em pé, porque é chato. E elas querem se dar bem. As pessoas querem se dar bem. Por exemplo, se não houvesse algum mecanismo de segurança, quantas pessoas roubariam? Entende? Sem câmeras, sem guarda, sem polícia, sem nada. Quantas pessoas cometeriam crimes? Sem punição, quantas pessoas cometeriam crimes? Então, se você... não, mas esse crime eu não cometi porque eu sou assim. Esse crime eu cometi porque houve uma falha do governo, houve uma falha disso, porque eu merecia, porque... Não. A pessoa comete... Evidentemente, eu não estou falando de situações, né, deploráveis, uma pessoa que está passando fome. Eu realmente não tenho nem o que dizer nesses casos. Sim. Mas por que, por exemplo, uma pessoa rica rouba? Por quê? Não, porque ele viu que estava todo mundo... que as justificativas são essas. Ele viu que estava todo mundo roubando e ele viu que ele seria um idiota se ele não... Não é por isso. Ele roubou porque ele se sentiu à vontade fazendo isso, porque ele se sentiu bem, porque aquilo estava nele. O que eu estou dizendo é que eu acho que o Heisenberg era o ser humano que habitava no Walter. E o Walter era o sujeito completamente validado. Sim. E é interessante a gente pensar por essa perspectiva, porque se você parar para pensar e não analisar só o Walter, mas analisar todas as pessoas que participam ali enquanto um todo, você vai ver que, de certo modo, todo mundo, quando vai passando as temporadas, os personagens principais, eles vão liberando, eles vão sempre liberando. E cada um, quando libera, interpreta de uma forma. Por exemplo, a Skyler, a esposa dele, ela sabe da situação quando ela descobre que ele é um traficante de droga, etc. e tal. Ela simplesmente vai e trai ele. Aí ela vai trair ele, tem um caso com ele, mas só que de certa forma ela não se sente satisfeita e essa insatisfação vai fazendo com que ela se sinta arrependida por fazer aquilo e ela começa a agir de acordo com o que o Walter quer. Por exemplo, ela passa a administrar, ela passa a lavar o dinheiro dele. A gente pega uma outra relação, por exemplo, da irmã da Skyler, a Marie, se eu não me engano. Ela rouba, ela tem a mania de roubar, só que a gente sabe que ela se eu não me engano, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, uma médica, não sei. Ela trabalha nessa área da saúde. Ela rouba, só que ela não sente culpa, mas em certo momento, quando ela rouba e ela vê que a irmã dela foi lesada por aquilo, ela fala, opa, peraí, vou parar com isso, entende? A gente pega, por exemplo, o Hank também. O Hank, em determinado momento, quando ele mata o Tuco, ele fica com um dente de ouro do Tuco como um prêmio.
Mas só que vai passando o tempo e ele vai sentindo um remorso daquilo, que é até o período em que ele se muda pro Novo México, se eu não me engano, pro México, não sei. E ele se sente arrependido. O Jesse também, por exemplo, todos os personagens principais, eles fazem alguma coisa, eles quebram essa lei de alguma maneira, de alguma forma, e eles retrocedem, porque de certa forma bate um arrependimento. Mas o Walter não, ele vai até o final, e ele posterga isso, e ele estende isso de uma maneira em que ele lesa todas as pessoas, e ele faz com que as pessoas sejam, de certa forma, subjugadas de novo por aquilo que ele quer, por aquilo que ele entende como certo, sabe? Entendo, e talvez a gente tenha que pensar o que esse personagem tem que nenhum outro na série, o que esse personagem está vivendo que nenhum outro na série está vivendo, que é a experiência de estar morrendo. Uhum. Sim. No sentido de que o que ele tinha a perder? Que diferença faria para aquela vida? Existem muitas pessoas que, quando elas perdem emprego, elas criam um negócio. Ah, mas por que elas não criaram antes, quando elas estavam numa situação mais favorável e pediram demissão? Porque elas não conseguiriam. Sim. Porque elas teriam que anular as resistências. Mas qual era a resistência do Walter para se tornar o Heisenberg? O que ele tinha a perder? Ah, não, porque ele poderia ficar 30 anos na... Não, ele não ficaria 30 anos numa cadeia. Não teria como. Entendeu? A cunhada do Heisenberg, se eu não me engano, ela é técnica de radiologia. Isso. E ela me parece que ela está desde o início tentando estar, digamos, socialmente, economicamente, no mesmo nível dos colegas de trabalho dela. Quando ela consegue o oncologista para o cunhado, ali não é só uma tentativa de um bom profissional. É também um profissional validado. Sim. Tanto que os crimes dela, pelo menos até onde eu vi, não eram crimes, ela não roubava dinheiro. Ela roubava coisas que davam poder. Tipo uma tiara de ouro. Uhum. O que dá mais poder do que uma tiara de ouro? Ouro branco. E é engraçado, é sempre isso, né? O que a gente tem, o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente acredita. O presente que não me lembro o nome, que o parceiro da faculdade mais gostou, mais ficou feliz, é aquele negócio bobinho, difícil de achar, mas que remete à infância. Assim como, por exemplo, em Cidadão Kane, quando o Orson Welles, o personagem Kane, está falecendo na primeira cena do filme, ele vê o brinquedo da infância. Porque a gente assim, se bem que no Breaking Bad não era propriamente uma infância, né? Mas era de uma outra fase. Era uma fase boa, de certa forma. Sim, porque esse é outro ponto. Às vezes uma pessoa se torna rica, famosa, o desejado, e aí ele pega um avião, vai para os Estados Unidos para lavar a louça. Não estou falando profissionalmente, estou falando ter uma vida normal, ter uma vida comum, ter uma vida... Você pode ser bilionário no Brasil e ter um enorme prazer de poder lavar o seu carro novamente. Mas para isso você tem que morar em outro país. Eu acredito que muitos desses artistas que estão indo para Miami estão buscando isso, estão buscando ser pessoas normais. Um outro ponto importante, você falou como cada personagem se comporta. Você no início da sua fala, logo no início, falou sobre o surrealismo. Uhum. E eu acho que com certeza a maior expressão no cinema do surrealismo é o espanhol Luis Buñuel. E ele tem um filme ótimo, chamado Anjo Exterminador.
Nesse filme, uma sociedade burguesa que vive das aparências, termina a festa e eles querem voltar para casa, normal, a festa acabou. Só que eles não conseguem. Não se tem uma razão, eles apenas não conseguem sair. Depois de horas sem conseguir sair, horas sem voltar para casa, a imprensa aparece, o pessoal da igreja aparece, no caso na Espanha, se não me engano, nos década de 50, todo mundo muito católico. Eles começam a ser quem eles são. Então, por exemplo, tem uma mulher no filme que o tempo todo ajeita o cabelo. O mundo está acabando, mas ela só quer saber do cabelo dela. E os outros começam assim, isso é um saco, já mexeu tempo demais. Aí a mulher que trai o marido, ela começa a como é que eu vou dizer, trair na frente dele. Porque chega uma hora que as pessoas não conseguem mais mascarar as coisas. Quando elas estão diante da morte ou do inesperado, ou, digamos, de um grande desafio filosófico, elas não conseguem mais segurar as máscaras. E talvez esse seja o que seja a grande razão do Heisenberg ser o Heisenberg, e não ser o Walter, e não um outro personagem. Porque é ele que está diante de um grande desafio. Uhum. E diante desse grande desafio, a gente não consegue. No expressionismo alemão, isso acho que é um filme década de 10 ou década de 20, tem um filme, década de 10 não, mas é bem... antes do cinema falado, tem um filme chamado O Homem que Ri, que é a história de um homem que está rindo o tempo todo, que parece ótimo, né? Uhum. Não, ele está doente, ele não consegue parar de rir, e a risada vai ser a morte. E esse é o problema. Rir o tempo todo é ruim. Chorar o tempo todo também é ruim. A gente busca o equilíbrio. A saúde mental está no equilíbrio. E o Heisenberg é um personagem ruim. Não só moralmente ruim, mas é um personagem que está adoecendo na própria pulsão. Porque o grande princípio não é o do prazer nem o da realidade. É quando eles conseguem dialogar. Sim. E viver. É isso que a gente busca em saúde mental. A gente busca viver apesar disso tudo. A gente busca suportar. A gente busca respirar. E ao mesmo tempo, a gente busca dormir e acordar. Uma vida 24 horas acesa é uma vida ruim. 24 horas de sono também é ruim. Eu acho que é o que fica da série. É você buscar a sua liberdade, a sua saída. Buscar aonde aponta o seu desejo antes de perder o controle. No caso, eles... Sim, pode falar. É interessante isso que você está falando sobre a questão do controle, porque, de certa forma, a gente consegue alcançar esse equilíbrio falando certas coisas e se calando perante outras. Porque nem tudo pode ser falado, mas também nem tudo pode ser guardado para si. Nem tudo pode ser trancado e deixado de lado. E de certa forma, parece até que a gente quebra essa concepção do tempo normativo que se tem, de um tempo progressivo, em determinado período da série. E quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: de certo modo, o Walter não falava. O não falar implicava no não fazer. E isso, de certa forma, fez com que ele adoecesse de alguma maneira. Seja adoecer fisicamente, desenvolvendo câncer, ou adoecer sendo uma pessoa frustrada, etc. e tal, que sempre estava subjugada à normatividade do ambiente em que ele estava. E, de certa maneira, esse processo de se calar e de desenvolver uma doença acontece com a Skyler, porque ela passa boa parte da série falando, e ela fala, e ela fala demais,
E em certo momento ela começa a ver coisas e fazer coisas. E essas coisas que ela faz, e essas coisas que ela vê, e essas coisas que ela ouve, fazem com que ela se cala. E quando ela se cala, ela vai. Parece que ela vai murchando. Porque você vê que ela era uma pessoa que ela usava um certo tipo de roupa, uma certa coloração, ela tinha certos trejeitos, certos costumes, ela se arrumava de uma determinada maneira. E em determinado período isso para. E ela só começa a usar preto. E ela só começa a usar branco. E ela vai. E ela vai nessa padronização, nessa padronização. E ela sempre vai caindo. E é muito interessante porque o Walter, no começo da série, ele era essa pessoa. Porque, por exemplo, a Skyler falava: Olha, a gente vai fazer um tratamento. E ele, sim, tudo bem. Ele não falava nada em relação a isso. Aí, por exemplo, ela falava: Olha, você tem que sair da escola. E ele não falava nada, ele simplesmente se mantinha calado, sabe? De certa forma, os papéis se invertem aí. O Walter, ele começa a ser aquela pessoa que fala e que faz demais, e a Skyler, ela passa a ser aquela pessoa que não fala e que não faz absolutamente nada no sentido de ser ativa. Ela é uma pessoa reativa, ela é uma pessoa passiva, e de certa maneira parece que esses dois personagens, eles invertem o tempo, porque o Walter começa a ser Skyler e Skyler começa a ser o Walter, e é isso, sabe? Cada um fica direcionado ali, tipo, cobrindo o papel do outro, no mesmo modo em que ambos estão literalmente morrendo por estar no papel do outro, sabe? Outro no sentido de cada um tomar ali a posição, por exemplo, de Skyler ou de Walter, etc. Sim, acho que faz todo sentido o que você disse. E isso é uma coisa que a gente percebe muito na clínica psicanalítica, né? Quando aquela pessoa que fala muito de dança, o problema dela, na realidade, é que ela não gosta de dançar. Uhum. Então, tem essas coisas. No filme Beleza Americana, tem uma cena que é memorável, que durante o filme inteiro tem um personagem que tem ataques homofóbicos, é extremamente agressivo, demonstra, digamos, ele tem relações extremamente tóxicas, e sempre um discurso contra homossexuais. No final do filme, ele beija um rapaz que ele considerou ser homossexual. Uhum. E depois mata esse rapaz, né? Então, assim, ao mesmo tempo que talvez o ódio seja, digamos, talvez ele odeie tanto porque ele ama. Até no cérebro, né? O nódulo não, a área de Broca, né? Ela é muito próxima à área do amor e do ódio. Uhum. Então, a ilha de Broca. Então, esses sentimentos, eles às vezes, por mais antagônicos que eles pareçam, eles não são tão distantes assim. E às vezes uma pessoa, ela quando quer expressar o ódio, aliás, quando ela expressa o ódio, na realidade ela está expressando o amor. Você vê isso muito, assim, acho que é o melhor lugar que eu vi até hoje, na Turma da Mônica. Uhum. Na Turma da Mônica, por exemplo, a Mônica odeia o Cebolinha odeia a Mônica. E é muito evidente que um ama o outro. Assim, esse é o sentido. Porque eu odeio as meninas odeiam os meninos. Porque, na realidade, as meninas e os meninos, no caso, a Mônica e o Cebolinha, eles estão juntos o tempo todo. Sim. Eles tentam expressar esse ódio, mas, de fato, eles estão juntos. Eles não se separam. Entende? Eu acho que é um pouco a história desse casal. Eles apenas estão vivendo a vida errada. Não estou nem falando do aspecto jurídico. Estou falando que ela não usa a roupa que ela quer, ele não usa a roupa que ele quer. Por exemplo, a roupa dele é muito semelhante às cores da casa. Então, ele parece ser um quadro dentro da própria casa. Ele não é um homem que tenha uma livre expressão grande. Uhum. Então, eu acho que fica da série é
essa tentativa de se expressar, essa tentativa de você ser quem você é de fato, para que a coisa não saia do controle. E eu acho que em psicoterapia é um dos pontos mais importantes. A gente tem que buscar o equilíbrio. E a saúde está no equilíbrio, a saúde não está no excesso. Comer brócolis é muito bom, mas se você comer todos os dias uma quantidade absurda de brócolis, não é legal. Se você comer só brócolis, não é legal. Se você comer só proteínas, não é legal. A saúde está no equilíbrio, a alimentação está no equilíbrio. A vida é uma mistura de muita coisa. Uhum. E essas coisas elas têm que estar em harmonia. O mais importante é buscar essa harmonia. Se você estudar 10, 12, 15 horas por dia, você vai ter problema por não fazer exercícios. Aí que tá, não existe nada em si que seja perfeito. A perfeição, e aliás que sequer existe, mas o caminho mais saudável para viver é buscar a harmonia das relações e principalmente nas nossas relações internas, digamos assim. De fato. É isso aí, pessoal. A gente tá ficando por aqui. Eu queria primeiramente agradecer o Lucas. Lucas, você tem alguma coisa para dizer, para comentar, fazer algum tipo de divulgação, etc? Fica à vontade, pode falar. Obrigado, eu agradeço pela participação, eu gostei muito, foi realmente muito prazeroso. A minha empresa está fazendo atendimento psicanalítico social de forma online. A gente sempre faz a primeira consulta de forma gratuita, as outras a gente faz sempre a preços acessíveis e que são sempre discutidos com os pacientes. O nosso WhatsApp é 27 99 248 9388. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o telefone para contato, vou deixar as redes sociais dele também, vou deixar o Facebook, o Instagram. E é isso aí, pessoal, queria agradecer cada pessoa que ouviu, queria dizer que estamos retornando e a gente está retornando agora de uma forma mais dinâmica, uma forma diferente. Então vocês vão ver aqui muitas relações entre temas de psicologia, temas de filosofia, temas de sociologia, com cinema, com a música, com o teatro, e com todas essas ramificações que a gente tem aí com a arte. E eu espero que vocês gostem dessa nova pegada. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. É isso aí.